Era uma manhã silenciosa em Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia, onde Jesus começava a sua jornada para ensinar, curar e realizar milagres. Ele caminhava pelas ruas atraindo uma multidão de curiosos, doentes e aflitos. As histórias sobre ele já estavam se espalhando, e as pessoas vinham de longe, cheias de esperança, para ver com os próprios olhos os prodígios que ele realizava. O milagre da cura do cego de Jericó em Jericó, uma cidade próxima, um homem cego, chamado Bartimeu, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ele tinha ouvido falar de Jesus, e quando soube que ele estava se aproximando, a esperança começou a arder em seu coração. Bartimeu sabia que esta poderia ser sua única chance. Com toda a força que restava em sua alma, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão tentou silenciá-lo, dizendo-lhe que parasse de gritar, mas Bartimeu não se importou. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Jesus, ouvindo o clamor, parou e mandou chamá-lo. Quando o cego chegou até ele, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça por você? Bartimeu, com lágrimas nos olhos, respondeu: Rabuni, eu quero ver. E então Jesus, com um olhar cheio de compaixão, disse: Vá, sua fé o curou. Imediatamente os olhos de Bartimeu foram abertos e ele pôde ver a luz pela primeira vez em sua vida. Em gratidão, ele seguiu Jesus, louvando a Deus, a multiplicação dos pães e peixes. Em outro momento, uma grande multidão seguiu Jesus até um campo distante, onde ele estava ensinando. As pessoas haviam ficado ali o dia inteiro e o sol começava a se pôr. Os discípulos, vendo a necessidade da multidão, sugeriram a Jesus que os mandasse embora para que pudessem comprar comida nas vilas próximas. Mas Jesus, com um sorriso sereno, disse: Eles não precisam ir embora. Deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos ficaram perplexos. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes, uma refeição modesta para milhares de pessoas. Mas Jesus pediu que trouxessem os pães e os peixes até ele. Ele então olhou para o céu, deu graças a Deus, e os discípulos começaram a distribuir a comida. Para surpresa de todos, os pães e peixes não acabaram, mesmo com milhares de pessoas sendo alimentadas. Quando todos comeram até se saciar, restaram 12 cestos cheios de comida. Jesus havia alimentado a multidão com um simples milagre de generosidade e fé. Jesus anda sobre as águas. Em uma noite calma, os discípulos estavam no barco, cruzando o mar da Galileia. De repente, uma forte tempestade surgiu, e as ondas começaram a ameaçar virar a embarcação. Desesperados, eles lutavam para controlar o barco, mas a tempestade parecia não dar trégua. Foi então que, em meio à escuridão, viram uma figura caminhando sobre as águas. A princípio pensaram ser um fantasma, e o medo tomou conta deles. Mas a voz suave de Jesus soou através do vento e das ondas: Coragem, sou eu! Não tenham medo. Pedro, sempre impulsivo, gritou: Senhor, se é realmente você, me chame para andar sobre as águas também. E Jesus respondeu: Venha. Com coragem, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas ao ver o vento forte, ele ficou com medo e começou a afundar. Senhor, salva-me! Gritou ele. Jesus imediatamente estendeu a mão, puxou-o para cima e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando os dois subiram no barco, a tempestade se acalmou, e os discípulos ficaram maravilhados, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. A ressurreição de Lázaro, um amigo querido de Jesus, estava gravemente doente. Suas irmãs Maria e Marta enviaram um mensageiro a Jesus, pedindo que ele viesse rapidamente para curá-lo. Mas Jesus, sabendo que Lázaro morreria, ficou onde estava por mais 2 dias antes de partir. Quando ele chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido e sido enterrado por 4 dias. Marta, aflita, correu até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. Marta, embora em dor, respondeu com fé: Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus foi até o túmulo e mandou que removesse a pedra que o selava. Ele olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei para que todos ao redor creiam. Então, com uma voz poderosa, ele clamou: Lázaro, venha para fora. E, para espanto de todos, Lázaro, envolto em faixas, saiu do túmulo. Ele estava vivo novamente. O milagre da cura da mulher com fluxo de sangue em outra cidade. Uma mulher sofria há 12 anos de uma hemorragia contínua.
Ela havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas ninguém podia ajudá-la. Quando ela soube que Jesus estava por perto, ela pensou: se eu apenas tocar na orla de seu manto, serei curada. E foi o que ela fez. Com grande fé, ela tocou a borda do manto de Jesus, e imediatamente sua hemorragia parou. Jesus, sentindo que algo havia acontecido, virou-se e perguntou: quem me tocou? Seus discípulos ficaram confusos, pois havia uma grande multidão ao redor. Mas a mulher, tremendo de medo, se aproximou e disse a verdade. Jesus, olhando para ela com ternura, disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais de sua compaixão, de sua autoridade divina e do reino de Deus. Através de cada milagre, ele revelava o amor de Deus por todos, convidando as pessoas a terem fé e esperança, e mostrando que nada era impossível para aquele que acreditasse em seu nome. As pessoas que testemunhavam esses milagres não podiam deixar de se maravilhar com o poder e a graça de Jesus. E muitos se tornaram seus seguidores, espalhando sua mensagem de fé, cura e salvação. E assim, os milagres de Jesus não só curaram o corpo, mas transformaram corações, trazendo luz, esperança e redenção a todos que acreditavam.